segunda parte do Grandes Negócios. O convidado de hoje é Miguel Henrique, presidente executivo do LIDE Portugal, grupo de líderes empresariais, e também vice-presidente do LIDE Internacional. Miguel Henrique, falávamos ainda da função pública de uma maneira geral e também das oportunidades lá fora, no seu entender. Ainda em relação à função pública, o Governo tem usado o argumento de que é necessário equiparar as regras da função pública aos do setor privado. Acha que faz sentido esta comparação atualmente ou parece-lhe que é um argumento para poder cortar na despesa do Estado? Aquilo que eu sei, ou aquilo que eu sinto, é que durante algum tempo as pessoas que viviam sobre a alçada do empregador público viviam numa ilha à parte, portanto, teriam obrigatoriamente determinados privilégios ou determinadas... Era o tal emprego para toda a vida. Okay, que eu acho que isso já não acontece. Isto é, o que tem vindo a acontecer tem vindo a demonstrar que porventura não é assim. Nem mesmo na função pública. Eu acho que do ponto de vista voltamos a dizer, de quem está de fora, eu acho que era importante haver essa equiparação, essa flexibilização do ponto de vista de trabalho e onde trabalho, não me sinta discriminado, seja eu positivo ou negativamente, porque o meu empregador é público ou privado. Nesse sentido, essa dinamização, essa flexibilização, essa capacidade até de concorrer, de fazer mais e melhor, seja num setor, seja noutro, eu penso que é positivo. Portanto, esta é a minha opinião. Agora, admito que haja outras completamente distintas e que, porventura, sejam diferentes. Mas não percebo, conceptualmente, o porquê de que alguém que trabalha num determinado setor esteja mais ou melhor protegido do que outro, só porque o empregador é o Estado e o outro é um empregador privado. Quando se fala de cortes na despesa, acha que, mesmo que fossem simbólicos em termos de montante, em termos de encaixe, o Governo deveria fazer algum tipo de cortes na despesa, por exemplo, reduzir a frota de carros, reduzir o número de deputados na Assembleia da República ou o orçamento da Assembleia da República? Está a tocar num ponto-chave que ainda hoje à tarde estamos a conversar sobre uma conversa de há 2 dias, algumas notícias, que é: eu acho que há 9.700.000 portugueses não fazem mais pequena ideia porque é que são necessários tantos deputados. Eu não estou a dizer que não sejam necessários. Alguém explicou porque é que são necessários, porque é que temos aquele número de deputados. Igualmente, o mesmo número de portugueses ou outros tantos têm que perceber e compreender melhor para aceitarem os tais sacrifícios que nos estão a ser impostos. Eu aceito tudo o que seja necessário para mim, para a minha família, para o meu país, desde que eu compreenda tudo. E se eu não compreender tudo que me cerca, tenho mais dificuldade, sou mais resistente. E essa questão do simbolismo, antes do simbolismo do corte, eu tenho que perceber a utilidade. E voltamos à eficiência, à questão do peso do Estado ser desproporcional à necessidade e à possibilidade. Nós não temos nem possibilidades e, porventura, não temos a necessidade de ter a estrutura que temos, seja no número de deputados, seja no número de assessores, seja nos carros ou nas marcas de carros. Não é isso que me preocupa se o carro é A, B ou C. É necessário. Porque é que é necessário? Por exemplo, é necessário o gabinete do Primeiro-Ministro ter 22 veículos? Tinha 35, reduziu agora para 22. Eu não sei. Há que explicar. Estou só a levantar uma questão. Há que explicar. Não gosto de ser demagógico no sentido que são 22 carros ou 25 ou só são 23. Não, estes são números do relatório sim, da Agência Nacional de Compras Públicas. Não tem capacidade. Eu acho que a esmagadora maioria dos comentadores, ou das pessoas que aparecem para comentar, também não tem essa capacidade de saber se são 22 ou são 20 ou são 25. Eu acho é que tem que haver a capacidade do Governo de comunicar e de explicar e de enquadrar, para todos nós percebermos. Se percebermos, ok, são precisos 22 carros. Este Governo, em particular o PSD, fez campanha em prol da transparência. Tem visto essa transparência? Tenho visto muita dificuldade. Se tem tentado ser transparente, tem tido uma dificuldade enorme, tem tido uma névoa muito grande, sem dúvida alguma. Há medidas que não são fáceis de explicar, há outras que, quando estão a ser explicadas, têm havido alguma inabilidade e tornam-se más, da maneira como as pretendem explicar ao povo e às pessoas. Agora, transparência é fundamental em todo este processo, todo. Porque só assim é que as pessoas... E é uma coisa que não podemos perder, que é alguma paz social, é alguma compreensão. Isso é fundamental em todo este processo. Estaremos a perdê-la, a julgar pelas últimas manifestações. As pessoas começam a ficar saturadas de não perceberem, de não compreenderem.
Mas veja, eu acho que não é tão complicado assim. Eu tenho 2 filhos, um com 10, outro com 12 anos, e se eu lhes proibir só por proibir, as coisas não vão funcionar. Se eu, antes de lhes proibir, explicar porque é que eu não lhes posso deixar fazer, são facilmente aceitos e eu não corro o risco de ter uma revolta infantil em casa. É igual, é igual. O que eu quero dizer é que não quero tratar o povo, nem as pessoas, nem os cidadãos por crianças, quero explicar que se nós somos humanos e se nos explicarem de forma racional, lógica e compreensível, aceitamos. Se não explicarem, nos quererem impor algo pela força, naturalmente somos resistentes e a resistência pode dar... O próprio Primeiro-Ministro disse várias vezes, antes de o ser, durante a campanha eleitoral, que o caminho da consolidação orçamental, disse-o inclusive aqui numa entrevista ao ETV, que o caminho não era através do aumento de impostos sobre as famílias, sobre as empresas. O que é que lhe parece que mudou? A realidade ou o discurso político? Não, a realidade eu acho que toda a gente sabia que as coisas... Recordando essas frases, das duas, uma. Ou a pessoa não fazia mais pequena ideia onde é que estava a meter, o que não deveria ser o caso, ou então estava a dizer aquilo que era necessário para um determinado objetivo, que era ganhar um determinado ato eleitoral, sabemos que não é só aqui, é em mais partes. Agora, eu acho que todas as pessoas, com o mínimo de senso, e a partir do momento em que perceberam a situação do país e o valor da fatura, tinham a noção de que haveria sacrifícios a fazer. Só que esse sacrifício tem que ser feito pelos dois lados, seja no lado da receita, do ponto de vista do Estado, que somos nós a pagar, seja do lado da despesa, principalmente da despesa que é ineficiente, a despesa que não origina nem a proteção social a quem precisa, nem a criação de oportunidades de riqueza e de crescimento económico. Esse é o trabalho que os cidadãos portugueses pedem aos seus governantes e é aquilo que se espera que eles façam. O próprio FMI veio reconhecer ontem que errou ao calcular o impacto da austeridade na economia, que por cada euro de austeridade, diz este relatório, o PIB perde entre 0,9 a 1,7 euros, 1,70 € e não os 50 cêntimos estimados inicialmente. O FMI é uma das 3 instituições representadas na Troika. Podemos, em teoria, é mais benevolente connosco. Em teoria, pelo menos. Podemos com isto questionar a receita da Troika? Será que se o FMI se engana e vem assumir que se engana no impacto, se a Grécia seguiu esta receita, nós seguimos esta receita, será que estamos no caminho certo? Eu não sou economista, mas também faço parte de uma área... Os economistas também erram. É isso que eu ia dizer, faço parte de uma área de trabalho que é o direito, que também não é uma ciência exata. Não sendo uma ciência exata, não sendo economista, percebo que, porventura, qualquer previsão, como qualquer tese jurídica, é falível. O que se pede, face à importância, é que ela seja, e quando digo esses estudos e essas medidas, elas sejam dotadas de maior rigor e do maior rigor possível. Do ponto de vista de se a solução ou se a medida em relação do ponto de vista da reestruturação de todo o nosso modelo de vida, porque isto não é só uma consolidação orçamental, isto é a remodelação, isto é a reorganização da nossa vida. Nós temos que viver de maneira diferente. Estão-nos a ensinar à força e de uma maneira muito rápida que temos que viver de maneira diferente. E eu acho que esse é que tem sido o processo mais difícil, à força, à bruta e rapidamente, querer que se mude de paradigma, que se mude de modelo, que se mude de modelo estrutural do ponto de vista do pensamento, da maneira de estar. Nós temos alguns colegas e amigos brasileiros e angolanos e moçambicanos. E não é só o pensamento, estamos a falar, por exemplo, também de alguém que pode passar a pagar de 20 euros para 1000 euros de IMI. Antes de chegarmos a essa questão, e vamos falar da questão dos impostos, nomeadamente o IMI, o IRS e o IRC, porque põe tudo um bocadinho no mesmo saco do ponto de vista da carga fiscal, e acho que cada um dos impostos, nomeadamente estes 3, tem um tratamento ou deve ter um tratamento diferenciado, ou análise diferenciada. Estava a dizer que alguns amigos meus brasileiros que estavam cá há cerca de uma semana e meia diziam que a nossa crise era um espetáculo para eles, porque do ponto de vista de proteção, do ponto de vista de garantias do que nós temos sociais, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da educação, da assistência social, aquilo que ainda nos vai ficar é muito mais do que eles têm. Portanto, há este equilíbrio. Hoje em dia temos que perceber que o mundo está a mudar, já mudou, não é está a mudar, já mudou, e nós temos que rapidamente perceber como é que nos posicionamos dele e como é que tiramos o melhor proveito. A riqueza que existia em mercados tradicionais, na Europa, nos Estados Unidos, começa a passar um bocadinho para o hemisfério sul, começa a ir para outros continentes, que eu conheço há muitos anos, há 15 e 20 anos que trabalho fora de Portugal, e vejo que a riqueza está a aparecer lá. As pessoas há pessoas que estão a sair da pobreza, há crianças que estão a chegar à escola, há hospitais que estão a ser criados, há a segurança social que está a ser criada, e há aqui um equilíbrio. Portanto, nós estamos a perder, alguém está a ganhar, e esta visão, para nós pode ser difícil, mas há a perceber que isto é um ciclo que não vamos conseguir alterar.
podemos é ter a capacidade de nos posicionar e nos adaptar e beneficiar o máximo possível desta alteração. Mas a alteração já ocorreu. Nós agora estamos a entrar no comboio, já entramos e agora... Como é que os portugueses se adaptam? Não são os portugueses, são os europeus. Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia, é uma questão europeia, é uma questão... E aí, o professor António Borges dizia que há países da Europa que não estão em crise. Ele até discordava do nome da conferência, que era que a crise europeia, dizia, não, isto está errado, não há crise na Europa, há países na Europa que estão bem. Mas apesar de haver... Sim, a Alemanha não está em crise. Alemanha, Suécia, Polónia, ele deu exemplos concretos de países que não estão em crise e que, pelo contrário, têm tido um crescimento sustentado. Agora, independentemente de haver essa ou não ser a crise europeia, há zonas do mundo que estão a ficar melhor e enriquecer. E há zonas do mundo que estão, eventualmente, a empobrecer no sentido de determinadas regalias ou determinados modelos de vida que estão a alterar. E esse equilíbrio está a ser feito, esse ajuste está a ser feito no mundo. E nós estamos a ser vítimas dele. Quanto melhor nos posicionarmos, mais facilmente... Mas como é que isso se diz a uma pessoa que já não tem a capacidade para pagar as contas ou para comprar alimentação para os filhos? Difícil. Ou que esteja desempregada? Muito complicado. Não, uma coisa é o plano macro do pensamento e perceber como é que as coisas acontecem. Depois é quando chegamos ao micro. E quando chegamos ao micro percebemos o problema daquela pessoa, e aí é que eu acho que a Europa tem ainda grandes valores do ponto de vista da solidariedade e que temos que perceber que os nossos são nossos e temos que os apoiar. Eu acho que quando há pouco falava, por exemplo, do milhão de dólares é a pergunta do milhão de dólares é exatamente essa, é como é que se consegue fazer este reajuste, como é que se consegue corrigir este desequilíbrio sem deixar de proteger e sem deixar de cuidar daqueles que mais precisam. Mas temos que perceber quem é que são os que mais precisam, quem são aqueles que realmente necessitam dessa nossa atenção, canalizar os nossos recursos para eles e continuar a fazer a correção que tem que ser feita, continuar a perceber o ajuste e posicionarmos de forma a não perdermos o comboio de vez. Quando há pouco falava nos impostos e os dividia de alguma forma... Dividia, porque, veja, uma coisa é falar da aumento da carga fiscal, outra coisa é falar, em particular, depois do que se passa ao nível do IRC, ao nível do IRS ou ao nível do IMI. A mim não me choquem, enquanto empresário, se a mim, num momento como este, e num momento perfeitamente conjuntural, portanto, não me digam que isto é ad eterno, porque aí é mais complicado, mas se me explicarem que durante X tempo, X anos, o IRC é de uma empresa que tem lucro, portanto, eu vou ganhar menos, não é eu perder, eu vou ganhar menos, porque tenho que contribuir mais num determinado período de tempo para ajudar a resolver um determinado problema. Ok, isto é mais falamos no IRS, que deixamos de ter 8 escalões e passamos para 5... Quando falamos do IRS, enquanto uma pessoa da classe média começa a perceber, que é uma conta que às vezes muitas pessoas fazem, que é eu trabalho janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e todo o trabalho que eu fiz, todo o dinheiro que eu ganhei, ainda não pus €1 em casa, porque um quarto, um quinto, 50% do trabalho ao longo do ano eu não consigo levá-lo para casa porque tenho que o entregar, começa a ser depois difícil de gerir tudo isto. Há que perceber para que é que serve este esforço. Do ponto de vista do IRS, e vou dizer aqui uma coisa que provavelmente é do ponto de vista político o mais incorreto possível, mas quando se fala do rendimento singular, não é igual, voltamos à questão do empreendedorismo, fala-se de empreendedorismo enquanto uma nuvem que paira sobre nós como se isso resolvesse o problema. Há que criar fórmulas para incentivar o risco, para incentivar a propensão, porque quando se é empreendedor está-se a criar uma empresa, se criar uma empresa estou a criar, se calhar, postos de trabalho para terceiros. Como é que se pode incentivar isso? E dos últimos anos, veja, enquanto advogado e trabalhando, nós sentimos que os próprios empresários, ou aqueles que tinham capacidade para serem empresários e para criar as suas empresas e criar postos de trabalho, tirar outras pessoas que estão no desemprego e consigo colocá-las, não o querem fazer, não o arriscam porque não são incentivados para tal. Não é exatamente igual, para mim não é igual. O clima económico também não é favorável ao risco. Não, porque as pessoas também não são incentivadas na prática. Ter o rendimento... o empresário, hoje em dia prefere, porventura, arranjar um trabalho a ganhar algo para terceiro, porque toda a gente fugiu para o mercado de trabalho dependente e deixou de arriscar a criar o seu próprio negócio. E teria que haver aqui em sede IRS, ou esta carga fiscal, teria que ser diferente entre aquilo que é o rendimento de trabalho dependente e aquilo que eu trabalho para terceiro e tenho essa segurança, corra bem ou mal, eu vou receber o meu salário, ou aquele que ajuda o país e ajuda a criar emprego e a criar riqueza arriscando o seu negócio. E deveria haver aqui alguma atenção. Incentivos ao empreendedorismo, também é preciso
preciso haver financiamento. E chegamos a outra questão, então, mas não sei se temos um programa ou dois para falar. Porque não, já só temos 10 minutos. Então isso é outro programa, é a questão da falta de capacidade de financiamento em relação ao setor económico. Mas isso é outro problema grave. Muitas vezes que o caminho das exportações é a diversificação das exportações, a entrada em novos mercados, mas será, pergunto, que isso está acessível a todas as empresas? Não. Ou só as grandes empresas é que conseguem realmente chegar a mercados como o asiático, o indiano, o brasileiro? As grandes empresas conseguem. As pequenas também podem o fazer, têm que estruturar-se melhor e muitas das vezes fazer aquilo que outros mercados, outros países fazem, que é trabalhar em conjunto, trabalhar em sinergias, criar clusters. Apoiadas por outras empresas que já lá estejam. Toda a gente diz isso, eu não vejo que seja feito. Por acaso, não é puxar aqui um bocado a brasa às sardinhas, é uma das coisas que o LID tem tentado desenvolver, é criar a lógica dos subcomitês, ter o comitê de inovação, da educação, do desporto, da sustentabilidade da energia, é exatamente criar plataformas em que empresas do mesmo setor olhem para um determinado mercado e que possam trabalhar em conjunto e criar essas sinergias pela falta de dimensão. Não se pode querer trabalhar no Brasil e muitas vezes nem sabem, há estados que são autênticos, são países, são nações e não há tantas empresas. E o nosso tecido empresarial não são feitas pelas 500 ou 100 maiores empresas portuguesas, porque não é essa que é a realidade portuguesa, é todas as outras. E todas as outras é que elas têm que ser dadas atenção. E a saída de tudo isto vai depender. A força de um Estado, a força de uma nação e da sua economia está no setor privado, não está no setor público. E falta, além do trabalho que foi feito até agora, e toda a gente tem sido coerente em relação ao discurso, mas ainda não se viu acontecer, é o que é que vamos fazer para trazer os empresários para poderem arriscar. Criar empresários, ou trazer novamente os empresários para ter vontade em arriscar. Lá precisamos da tal certeza, precisamos da confiança, que é algo que está a faltar. Há pessoas que têm a capacidade de desenvolver negócios, mas não têm a confiança para o fazer no momento em que existe. Como é que se devolve essa confiança? Quais é que são as condições para se poder trabalhar? E depois, talvez deixar de ser um bocadinho egocêntrico ou egoísta, ou pensar que o vizinho do lado vai querer ficar com o meu negócio, para se trabalhar em determinados mercados, e falo particularmente do Brasil, que é aquele que conheço e domino melhor, é impossível conseguir ter sucesso a não ser que agregue valor ou agregue dimensão em função de determinadas parcerias, sejam com empresas do mesmo setor ou de setores complementares que possibilitem chegar a mercados e não nos vejam como minúsculos, que é, porventura, quando se chega a um mercado como o brasileiro, porventura isso acontece. Mas será que durante as negociações com a Troika, o governo português teve a preocupação de salvaguardar algumas áreas para que Portugal se mantenha competitivo? Por exemplo, para fazermos aqui uma comparação de que falávamos há pouco antes de começarmos o programa. A Irlanda bateu o pé, por assim dizer, e manteve um IRC de 12,5%. Em Portugal está na ordem, salvo erro, corrija-me se eu estiver enganada, dos 25% ou 26%. É completamente diferente para uma empresa. E veja, voltamos aos outros três fatores. Se depois ainda se somar a isso a incerteza fiscal de todo o resto do ordenamento jurídico, se lhe somar a isso uma legislação laboral não tão moderna quanto outros mercados, se somar a isso alguma incapacidade e ineficiência da máquina judicial, não é fácil qualquer advogado ou qualquer consultor ou um banco de investimento ou o próprio AECEP conseguir captar a atenção de investidores estrangeiros, porque estamos a concorrer não é com a Irlanda, com mais 10, 15, 20, 30 mercados para captar exatamente o mesmo dólar e a mesma hora. Justamente porque é um dos países intervencionados, para além da Grécia. A Grécia é sempre apontada como um mau exemplo. Portugal tem feito um esforço para se distanciar desse mau exemplo, mas da Irlanda ninguém fala. Porque a Irlanda tinha um problema grande, mas cirúrgico, setor financeiro, propriamente dito. E o problema criado pelo setor financeiro não é um problema tão estrutural e estruturante como seria dos países do Sul, não é só da Grécia e de Portugal, outros eventualmente têm exatamente o mesmo tipo de condicionantes. Talvez por isso, imagino eu, por ser mais focalizado o problema e de forma muito certeira, há algo que se percebe. Voltando, os próprios irlandeses acho que têm a noção exata de quanto é que é a fatura e do que é que precisam de fazer para a pagar. Só tem uma meta de 8,3% para o déficit este ano, enquanto nós temos 5% já dilatada pela Troika, senão era 4,5%. Acho que há duas coisas. Primeiro, não temos o peso da máquina anglo-saxónica por trás. Ponto número 1.
E se calhar não temos o poder negocial que a Noruega teve. Que é a máquina anglo-saxónica e tudo o que isso representa, porventura, em sede de discussão é estas mesas quando as coisas acontecem. Partindo do pressuposto que isso pode ser também um fator, há um outro que tem a ver com, obrigatoriamente, volto a dizer, os problemas estruturais. O que nós devemos ver é que isto pode ser uma oportunidade para corrigir erros anteriores. Tentá-los corrigir o mais depressa possível, sem que isso leve a que os tais setores mais carenciados se sintam perfeitamente desprotegidos, mas a última mensagem era que se veja isto como uma oportunidade para corrigir e não cometer os mesmos erros. E que nos digam, por favor, de forma clara, aonde é que está a saída, para onde é que devemos ir, que nos liderem, que nos encaminhem, porque é isso que os empresários e o setor privado deste país precisam. Miguel Henrique, muito obrigada por esta entrevista no Grandes Negócios. É então o ponto final deste Grandes Negócios. A partir da próxima semana, o Grandes Negócios regressa num novo formato, dedicado em particular ao mundo empresarial, mas continua aqui todas as semanas no ETV. Grandes nomes, grandes ideias, grandes negócios. Boa noite.